Ok, muito bem. Nas últimas 2 semanas, nós discutimos, né, e debatemos a habilidade de reading, né, e fizemos aquela observação com relação a você utilizar os textos para a prática de elementos estruturais e você utilizar os textos para a prática da habilidade de leitura, certo? Para desenvolver a capacidade de interpretação, né? De compreensão do texto, certo? Então, nesta semana, vocês têm lá uma atividade que é pontuada, né? Boa noite, Lázaro. Vocês têm lá uma atividade que é pontuada. Boa noite. Dentro daquela nossa programação, né, de estudar a habilidade e na semana seguinte fazer uma atividade prática, né? Então vocês lembram que a gente fez isso para o listening, fez para o speaking e agora nós vamos fazer para o reading, certo? E aí vocês lembram que nós também falamos lá na aula de metodologia, né, do ensino da língua portuguesa, mas que serve também para todas as línguas, que é sempre importante você utilizar diversos tipos, né, de texto e diversos gêneros textuais, certo? Incluindo a poesia, né, a prosa, certo? Os diferentes gêneros, charge, tirinha, enfim, notícia de jornal, imagem, o que vocês acharem mais conveniente para utilizar com aquele determinado nível. Então, nós temos sempre que ter em mente o objetivo que nós temos no uso daquela atividade de reading. Se nós estivermos com foco no método comunicativo, nós podemos trabalhar o reading como estrutural, né, como exercício estrutural, tá? Em parte, mas nós também vamos precisar trabalhar o reading para desenvolver a capacidade de interpretação, de interação, do diálogo do aluno com a leitura, certo? Que é o que nós queremos no método comunicativo. Além disso, nós precisamos sempre lembrar que lá naquela fase post, que é a última fase da atividade, nós precisamos incluir outras habilidades, né? A gente não pode, não deve ficar apenas em uma delas. E deve priorizar a fluência, a conversação, né? O desenvolvimento da interação comunicativa. Tudo isso a gente já conversou, né? Vocês já debateram comigo de forma bem exaustiva e a gente vem fazendo isso ao longo de todo o nosso programa, né? Ao longo de todo o nosso semestre. Então, nós fizemos lá o listening e o speaking. Agora nós vamos ter reading e writing depois, e aí depois nós vamos agrupar 2 a 2, tá? Então, eu gostaria de mostrar a vocês hoje um exemplo, tá? De atividade de reading com foco nesse desenvolvimento da habilidade, tá? No desenvolvimento da capacidade de interpretação. Lembrem daquela pirâmide que eu mostrei para vocês, tá? Então, é o texto interpretado, compreendido na vertical, de cima para baixo, tá? Então, boa noite, Emily. Então, eu quero mostrar para vocês, né, essa página agora que eu vou compartilhar, e aí vocês vão ver um exemplo de fase pré, on e post, com relação a esse texto, tá? É claro que se você estiver, boa noite, Rosa, se você estiver trabalhando com um livro-texto,
ou com um material já pré-pronto, muito provavelmente o livro ou o material traz perguntas e exercícios para o reading, como, por exemplo, verdadeiro ou falso, responda as perguntas, tá? Relacione as palavras, né? Relacione o vocabulário, encontre sinônimos, enfim, há uma série de atividades que os livros-textos fazem com as leituras. Esta fase seria a fase on. Então, eu estou dando aí um exemplo para vocês, como se eu não tivesse livro-texto, tá? Como se eu estivesse preparando a leitura fora do livro-texto, tá? Eu estou preparando, é a minha sugestão de atividade, com foco no método comunicativo e nas multi-skills, como nós já vimos. Se você preferir usar a atividade que está lá no seu livro-texto, não tem o menor problema. Você faz a fase pré, depois na fase on, você utiliza aquelas tarefas que já estão lá no seu livro, e depois você vai para a fase post, tá? Se você estiver trabalhando com um livro-texto que seja preparado ou editado com base no método comunicativo, muito provavelmente ele já trará lá uma sugestão de fase post. Se você quiser utilizar essa sugestão do livro, sem problema, você tem só que analisar e examinar se é apropriado para aquela realidade em que você está, senão você faz a sua adaptação. Nós também já vimos como fazer essa complementação lá no início do nosso curso. Então, aquilo tudo sobre o que a gente conversou anteriormente, continua valendo, tá? Certo? Muito bem, então vamos lá. Tá dando para todo mundo ver? Vocês conseguem ver a tela? Sim. Muito bem. Então, olha. Ok, ótimo. Eu tenho aqui um texto cujo título é e-commerce. E aí vocês observem que ele praticamente não tem layout, certo? O que ele tem só é aspas simples aqui, né? Talvez alguma outra aqui para frente, mas ele não tem imagem, ele não tem lista, ele não tem negrito. Então, lá naquela minha pirâmide, a primeira coisa, o primeiro elemento que eu tenho aí é a ideia central, é o meu título, tá? E eu, então, vou utilizar esta ideia como pré. Então, a minha sugestão com esse texto seria a seguinte, ó, a pré-reading. Eu ia dizer assim para os meus alunos, olha, observe o título do texto. Está aqui o título do texto, ó. O que representa o I, o E? Quem pode me dizer? O que representa aquele Ezinho lá do título? Digital. Digital? É que geralmente é e-book, né? O livro digital, né? Isso. Tá, o que mais? Mais alguma opinião? Olha, vejam lá o que o Leonardo fez, hein? Ele ativou o conhecimento de mundo dele, né? Fez uma associação e disse assim, o e-book é livro digital, então o E lá é digital. Perfeitamente. Alguma outra sugestão? Muito provavelmente, essa seria a palavra que os alunos lhe diriam, certo? Mas tem outras palavras que você pode aceitar como corretas, né? E-mail, né? E-mail. Isso. O que é o e-mail? É uma carta eletrônica. Pronto. É um correio eletrônico, uma carta eletrônica. Então, você vai aceitando digital, eletrônico, né? Virtual, né? Algum, talvez, mais esperto vai dizer cibernético. Enfim, tá? Tá tudo bem. Essa foi a sua pergunta. Então, essa é a primeira pergunta. Muito bem.
Aí, ó, eu vou para a segunda pergunta. Lembrem o que eu disse para vocês, que na fase pré, a gente não tem que ficar enrolando muito as coisas, tá? A gente não deve alongar demais essa fase pré. O que é que eu quero com a fase pré? Eu quero abrir a mente do meu aluno para aquela moldura, né? Que a gente já conversou aqui, aquela moldura contextual, que é exatamente o que eu estou fazendo aí, ó. Viram que o Leonardo disse, ó? Livro digital, correio eletrônico, são associações que vêm de onde? Do conhecimento de mundo do aluno. Então, o Leonardo, ele está dialogando com o texto, por enquanto com o título. E isso vai acontecer com todos os alunos. Isso é um texto atual? Muito provavelmente sim, especialmente agora no nosso contexto atual, na nossa realidade atual. Muito bem, aí eu vou para a segunda pergunta. Ó. Faça uma lista de elementos que você espera encontrar no texto que tenham relação com isso. Isso o quê? Com esse eletrônico aqui, esse virtual, né? Esse significado aqui que foi dado ao título. O que é que vocês acham que os alunos diriam? Internet. O que é que eles esperam, né? A pergunta significa o quê? O que você espera encontrar no texto? Bom, se o título é comércio eletrônico, por que eu não insisti nessa interpretação do título? Porque a palavra commerce é igual ao português. É um cognato, como a gente diz, né? Então, comércio eletrônico, comércio virtual, certo? Tá? Muito bem. Então, faça uma lista de elementos que você espera. O que você espera? Qual é a antecipação que você espera encontrar no texto? Aí, o Leonardo disse, internet. Outra. Business, ok. Comércio. O que mais? Vejam que eu aqui, ó, eu estou mostrando o texto para vocês, já, né? Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Eu estou já mostrando o texto para vocês. Vendas. Lá na sala de aula, você não ia ter dado o texto ainda. Você ia colocar só o título, certo? Você ia colocar só o título. Então, olha, nós vamos fazer agora uma leitura, vocês vão ler o texto, e o título do texto é esse. Então, você ia colocar lá no quadro só o título, porque você só daria, né, o material para o aluno na fase on. Eu estou fazendo tudo aqui ao mesmo tempo por conta de espaço e de praticidade, certo? Muito bem. Vendas, comércio, internet, o que mais? Catálogos. Desculpa, Rose? Catálogo. Catálogos. Você pode ajudar o aluno se você quiser, tá? Você está na fase pré. Mas a gente precisa ter uma certa paciência, né? Para não também... Você não pode você mesmo fazer a lista. Mas você pode induzir a lista, se você quiser, um pouco. Por exemplo, você pode dar um exemplo, né? Você pode dizer online, porque o comércio eletrônico não é feito online. Certo? Bom, eu sei que vocês podem estar aí um pouco tímidos, né? Mas os alunos de vocês são muito mais cibernéticos do que vocês. Então, quando você pedir para ele fazer essa lista, ele vai fazer uma lista enorme. Tá? Computador, né? Cartão de crédito, ele vai dizer aí um monte de coisa que pode não aparecer lá no texto, mas que tem relação com o comércio eletrônico. Eletrônicos. Pronto. Eletrônicos, Acessórios. Acessórios, recebedor, comprador. Comprador, tem aqui.
uma coisa que com certeza os alunos de vocês vão dizer é uma coisa chamada frete, né? Não está aí, mas eles vão dizer, ah, professor, o mais caro é o frete. Você vai aceitando, tá? Você vai fazer essa lista. Agora, olha só, vejam bem. Nós aqui estamos fazendo essa lista, tá? Nesse diálogo nosso aqui. Lá na sala de aula, uma coisa que você pode fazer é dar o pincel atômico para os alunos, né? Colocar lá em cima da sua mesa e dizer assim, bom, vamos fazer a lista aqui no quadro. E o aluno vai, pega o pincel e escreve. Ele pode chegar lá e dizer assim, professor, eu não sei escrever essa palavra em inglês. Aí você vai ajudar, você ajuda ele a escrever. Para quê? Porque isso é uma atividade cinésica. Você está fazendo o aluno se movimentar, para ele não ficar lá sentado o tempo inteiro. A gente não viu que a gente precisa ter aquele equilíbrio, né, dos learning styles? Então, você pede que o aluno vá até o quadro escrever. Aí ele pega o pincel e escreve. Aí você tem que ter um parâmetro para essa lista. Você não vai ficar fazendo essa lista indefinidamente a aula inteira. Então, você dá ali uns 5 minutos, dependendo do seu tempo, do seu planejamento, né? Aí foi feita uma lista no quadro. Aí, antes de você passar para a fase on, o que é que você pode fazer? Praticar a pronúncia daquelas palavras que estão no quadro. Certo? Se for necessário, explicar rapidamente o significado de alguma que seja desconhecida. Certo? A gente já viu que a gente pode fazer isso. Então, a gente não mandou o aluno fazer a lista no quadro, os alunos escreverem no quadro a lista. Então, vamos praticar a pronúncia das palavras. Vamos esclarecer o significado de alguma que precise. O que você não pode é levar muito tempo nisso, tá? É rápido. Essa parte essa parte pré aí, ela tem que ser rápida. Tá certo? Tá claro essa parte pré aí para todo mundo? Sim, professor. Sim. Muito bem. Sim. Tá certo. Ok. Bom, então vamos para a parte on, tá? Na parte on, como eu disse a vocês, você pode usar os exercícios que estão lá no livro, texto de você ou no seu material. Ou você pode aproveitar o que você fez na fase pré, tá? Para fazer a interpretação do texto. Então, por exemplo, na parte on, o que é que eu fiz aqui, ó? Leia o texto e encontre alguns dos elementos listados anteriormente. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha? Eu estou fazendo o aluno ir em busca das palavras-chave, certo? Então, se ele entendeu o título, ele vai conseguir encontrar aqui palavras que ele conhece, né, claro, e que são chave, por exemplo, shopping, que pode ter aparecido aqui na lista, certo? Se não apareceu, ele vai dizer assim, olha, professor, tem palavra aqui que não está na lista. Aí você vai acrescentando na lista. Vai lá no quadro, coloca mais a palavra que tu achaste aí. Por exemplo, olha, mobile phones, que é o produto que o texto ao qual o texto se refere. Então, aqui o comércio eletrônico é de telefone celular e acessórios. Mas eles vão achar online, eles vão achar business, eles vão achar shopping, né? Eles vão achando algumas das palavras. Então, olha, o que é que eu estou fazendo? Isso é que é importante vocês entenderem. Eu estou me movimentando na pirâmide. Eu trabalhei com um título. Aí agora eu estou pedindo que os alunos achem palavras-chave, leia o texto e encontre alguns dos elementos listados anteriormente.
Agora, eles têm que estar com o texto na mão. Então, foi isso que eu disse anteriormente para vocês. Na fase pré, a gente não entrega o texto, não manda abrir o livro. A gente bota o título. Vou trabalhar com o título na fase pré, eu escrevo o título no quadro. Então, vamos dizer que seja o topo da lista. Eu não estou pedindo para fazer, não pedi para fazerem a lista. Então, lá em cima da lista está escrito assim, e-commerce, que é a minha fase pré. Eu trabalhei lá o título, fiz a lista embaixo do título. Vocês estão entendendo como as coisas vão se ligando? Então, isso é que é o importante. Tá? Então, eu abro a mente do aluno, certo? Eu faço aquele mapa, né? Aquele mapa mental que a gente chama, certo? Aquele map. O aluno ativa o conhecimento de mundo que ele tem, né? E vocês sabem que nisso aí eles são experts, tá? Então, foi o Leonardo. Olha, livro virtual, comércio eletrônico, tá? Então, eu abri a cabeça deles, ativei, né, o universo do contexto, e agora eu estou trabalhando com os elementos do texto. Então, leia o texto, encontre alguns dos elementos listados anteriormente. Aí você vai colocando lá na lista o que precisar acrescentar. Quais os tipos de comércio a que se refere o texto? Aí eles vão te dizer, é venda online, está aqui, professor, está escrito. Olha, operação online. Que produtos são comercializados? Ah, são celulares e acessórios. Pronto. Certo? Então, você está pensando as ideias mais importantes do texto. Vejam que você pode fazer outras perguntas, se você quiser. Essas foram as minhas, né? Só para dar exemplo para vocês. Mas aqui na fase on, eu posso fazer as perguntas em relação a todos os aspectos do texto. Por exemplo, você pode perguntar assim, quais os tipos de comércio a que se refere o texto? Que produtos são comercializados? Qual é a opinião do autor sobre este tipo de comércio? Aí eles vão vir aqui e vão dizer, olha, é popular, é conveniente. Como é que as pessoas fazem como é que elas conseguem fazer essa compra online? Aí eles vão dizer aqui, olha, elas têm que browse, elas têm que navegar nos catálogos online do computador, é no computador, tudo é no computador. Então, aí, dependendo do nível da turma, você pode fazer diversas outras perguntas, que é mais ou menos o que o livro faz quando tem aquela coisa de verdadeiro ou falso, responda as perguntas. Só que aqui você é que está criando as perguntas. Tá claro? Até aí? Nenhuma dúvida? Sim, tudo claro. Muito bem. Então, agora, antes de eu mostrar a minha sugestão, tá? Vocês já viram aqui que o texto fala sobre vendas online de celular, de acessórios, né? Mostra lá o tipo de transação que existe, tá? Diz que é popular, diz que é conveniente. Que sugestão vocês dariam para a fase post? Que eu não mostrei ainda a minha. Eu quero que vocês me digam o que vocês fariam na fase post. Vamos dizer que você já passou pela fase pré, já trabalhou a fase on, né? Já trabalhou o texto, todo mundo já entendeu o contexto do texto, já sabe do que se trata, todo mundo sabe muito bem o que é isso. Agora chegou a hora da fase post. Então, eu quero que vocês me digam o que vocês fariam nessa fase post. Qual é a sugestão de vocês? Eu proporia que eles fizessem um texto, né? Escrevessem um texto que relatasse
eles fizeram na última vez que foi ao shopping, né? O que compraram, né? Que produto comprou, que produto eletrônico comprou, né? Tá, Como usa. E aqui certo. expôs isso durante para os outros colegas, né? Durante Então, escrevesse um durante... texto, né? Que Tá. Mas relatasse e antes, depois mas antes de escrever o texto, que é a mesma opinião que tem o Cleidson, né? Antes de produzir o texto, você poderia pedir a eles que contassem a experiência para os amigos, né? Então, faz o grupo lá de 3, 4, e olha, cada um vai dizer aí qual foi a última experiência no shopping. Pode ser o shopping físico ou o shopping virtual, certo? Aí, sim. depois que tiver contado essas... Porque aí você está usando o quê? O speaking. Então, primeiro eles falam, né, contam, e depois produzem o texto, fazem o relato escrito. Sim. Muito bem, Pode ser também. pode ser também. Lembrem que o speaking é o foco, tá? Sempre, certo? Aquela coisa de desenvolver a fluência. É o foco sempre. Alguma outra ideia? Eu faria, tipo assim, uma conversa, uma roda de conversa, né? Com os Sim, alunos, perguntando se eles têm o costume, ou então os pais deles, de fazer esse tipo de compras via online, se eles certo. se tiver essa experiência, foi feito, como foi feito, ou que produtos ou produtos que seus pais, seu irmão, o seu tio comprou, foi um tênis, foi uma blusa, que chegou Certo. aquilo que foi pedido, aí depois, aí aproveitando os grupos, né, para eles poderem fazer em grupo um relato, né, o que foi com essas perguntas, se Isso. houve a experiência, quem foi, como foi, e Certo. se ficaram satisfeitos, ou Perfeitamente. comparando com o shopping Físico. do virtual com o físico. Certo. Então, lembrem que nessa fase post, o professor precisa falar o mínimo possível, tá? Então, você dá o comando, certo? Diz o que é que vocês querem que eles façam. Se vai ser em dupla, em trio, em grupo, você já formou isso aí, né? Aí você deu o comando e saiu fora. O aluno ou os alunos vão conversar entre eles, com o mínimo de interferência do professor. Então, na fase post, não pode ser o professor fazendo perguntas para os alunos responderem, hein? Lembrem bem disso, tá? Você dá a pergunta, você dá a situação, coloca o comando e aí você vai dar um tempo para eles conversarem. Então, a fase post não pode ser você fazendo perguntas e os alunos respondendo. Você tem que dar um tempo para eles conversarem. Depois, eles escrevem o texto, o relato, tá? Aí, depois de um certo tempo, uma pessoa do grupo vai relatar, vai socializar com o restante da turma aquilo que foi conversado lá no grupo. Aí sim, tem o retorno. Mas na fase post, não pode o professor ficar fazendo perguntas para os alunos responderem. Ok, também é uma boa ideia, certo? Você pode pedir, né, como a sugestão da Adriane, né? Os alunos formariam um grupo e criariam uma loja online com os produtos que eles mais compram. E depois explicariam como seria o funcionamento da loja, como eles fariam a venda dos produtos. Também é uma boa ideia. O que eu preciso que vocês é isso que eu acabei de dizer e que eu vou repetir. Na fase post, você não pode dizer assim, os meus alunos são muito tímidos, eles não falam. É por isso que eu tenho que ficar perguntando para eles responderem.
Não pode ser assim. Forma o grupo, tá? Você dá a situação, dá o comando da questão, da fase post, dá um tempo para eles conversarem. Você pode até passear nos grupos e incentivar a conversa, tá? Você chega lá num grupo, dá uma opinião, vai embora, certo? Vai no outro, diz, olha, vamos lá, gente, conversem. Eu quero saber qual é a decisão de vocês, qual é o consenso de vocês. E depois que tudo acabou, é que você então vai pedir que os alunos, vamos dizer, você vai escolher um aluno do grupo para socializar as conclusões a que o grupo chegou. E lembrem, que eu já falei para vocês numa conversa anterior, que você não deve deixar que o mesmo aluno faça esse relato todas as vezes. Então, é um grupo de 4, cada vez será um deles a relatar. Então, hoje é a Maria, amanhã é o José, depois é o João e depois é o Paulo. De tal forma que os 4 tenham a responsabilidade de socializar as conclusões do grupo. Isso é importante, porque senão sempre o mesmo vai falar, porque o pessoal vai dizer assim, ele é que fala, ele que é o bom de falar. E você, então, precisa fazer esse rodízio, tá, gente? Sempre, certo? Você precisa ter isso em mente. Muito bem. Alguém tem mais alguma sugestão que queira dar? Mas é isso, né, gente? Então, o objetivo da fase post é essa. A minha sugestão é a seguinte, ó. No post-reading, eu iria dizer assim, você costuma comprar na internet? Provavelmente sim, né? Descreva a sua experiência. Isso aí seria speaking, tá? Descreva para o seu grupo. Depois que acabasse o descreva, né, e que você teve o seu relato lá para o grupo, escreva sobre os tipos de problemas que você já teve com isso e como solucionou. Se você quiser fazer todo o exercício, primeiro como speaking, socializar e depois o grupo escrever um texto em conjunto e entregar para você apenas um texto, sem o menor problema. Se você achar que o tempo é suficiente, que tem espaço para isso, você pega todo esse contexto aqui, toda essa atividade que eu preparei aqui, faz primeiro como speaking, deu tempo, socializa, deu tempo, agora vocês vão escrever esse relato de vocês. Um texto só para o grupo. Aí eles vão se ajudar. Por que isso pode ser importante? Olha só, na hora que você diz assim, olha, agora vocês vão escrever o texto, o relato de vocês, mas eu quero um texto só para o grupo, o que é que vai acontecer? Eles vão ter que se ajudar. Todos vão ter que ajudar lá, que participar da elaboração do texto, correto? Porque não é isso que você está dizendo para eles, que você quer um texto só para o grupo? Então, você estará fazendo o quê? Intensificando o speaking. Quer dizer, você está fazendo o speaking de novo. Então, olha, eu quero agora que vocês façam um texto só, me entreguem com a conclusão aí do grupo, com esse relato que você acabou de fazer. Aí vai um escrever e os outros vão lá ajudar a preparar e a produzir o texto. Então, eles estarão usando o speaking de novo, além do writing. Então, vocês percebam, tá? Como é que a gente vai criando elos entre as skills, entre as habilidades. Então, a gente vai puxando, né, essas habilidades independente daquela que você usou
como pontapé inicial. Então, primeiro nós fizemos isso, o pontapé inicial era o listening. Depois, o speaking. Aí o speaking é speaking para todo lado. Agora, nós estamos usando como pontapé inicial o reading. Mas o caminho, né, esse trilho, essa sequência, vai sempre ser esta. A gente está procurando, independente do pontapé inicial, misturar as skills. Professor, Pois não? no caso, nessa sua proposta aí da fase post, Sim. todos do grupo iriam descrever a sua experiência. Sim. Todos iriam falar. Perfeitamente. Essa é a ideia. Aí depois um deles iria escrever. Não. Olha só. Cada um do grupo descreveria a sua experiência para o grupo. Tá? Então, o aluno A descreve a sua experiência, o B, o C e o D. Aí você vai pedir que eles escolham a experiência que eles consideram mais interessante. E é essa que eles vão socializar, porque senão, além da confusão, você vai perder muito tempo. Então, se são 4 no grupo, você tem 4 experiências diferentes, mas que provavelmente têm pontos em comum. Aí você vai pedir que o grupo escolha aquela experiência que eles querem relatar, que eles querem socializar. Aí essa é que o tal do speaker, que foi escolhido pelo grupo, vai socializar. E é esta que eles vão escrever a respeito. Aí, é o A que vai escrever o texto? Tudo bem. Então, os outros 3 vão ajudar o A produzir esse texto. Vão dar uma opinião aqui, outra ali, né? Vão dizer, olha, não é assim, tu está escrevendo errado, a palavra é assim. Por quê? Porque isso vai produzir mais speaking, que é o foco do método comunicativo em última análise. Entendeu? Ah, tá, agora eu entendi, professor. Pronto. É porque aí você vai fazer com que eles produzam mais speaking, tá? Então é isso que a gente quer, que esse speaking aconteça com bastante frequência. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, Pois não, Lázaro. essa fase aí do post, Sim. só essas 2 habilidades que são trabalhadas, o speak e o writing. Não. Essas são as habilidades, tá, que nós usamos nesta atividade. Mas lembra que nós falamos lá no início das multi-skills. Então, você começa com uma delas, que é o seu pontapé inicial lá, que é o que o livro pede, né? Que pode ser qualquer uma, pode ser listening, pode ser speaking, reading ou writing, tá? Então, você utiliza essa aí como pontapé inicial. E aí você, quando chegar na fase post, você precisa incluir outras habilidades. Não tem que ser todas, tá? A prioridade é sempre para speaking. Então, se você começou com listening, você vai usar speaking e writing, ou speaking, reading e writing. Aí vai depender do tempo que você tem, do seu planejamento, do material que você tem. Aí você pode usar as skills, as habilidades que você quiser. A prioridade, como eu disse, sempre é de speaking. Então, você começou com reading, como é o nosso caso aí você faz speaking e writing. Se você quiser trabalhar listening e tiver tempo, né, tiver espaço, você também pode. E isso serve para todas elas. Você começa sempre com uma, quando chegar na fase post,
tem que ter um speaking, porque o speaking é que é a prioridade, e outra skill que você queira. Essa é a ideia de multi-skills, certo? Das habilidades múltiplas. Entenderam? Entendi. Perfeitamente. Mais alguém tem dúvida em relação a isso, gente? Ficou claro para vocês isso? Então vejam, olha, nós fizemos a mesma coisa com o listening e com o speaking. Agora eu estou fazendo com o reading. Então eu trabalho a leitura, né? Na fase pré e na fase on, eu me concentro nesta habilidade que eu estou desenvolvendo, que eu estou trabalhando. Quando eu chego na fase post, eu vou ter speaking, que é a minha prioridade, então eu tenho que escolher sempre, e outra habilidade que eu consiga incluir na atividade. No caso nosso aqui foi o writing. Então, isso se configura o que nós chamamos lá atrás de multi-skills, as habilidades múltiplas. Ficou claro? Utilizou um exemplo aí, mas pode ser usado áudio, vídeo também. Sim, sim. Por exemplo, se você tiver um daqueles livrinhos de história que tem o CD, né, de áudio, você pode usar o reading, o listening, depois o speaking e o writing. Certo? Porque se você tem o CD que conta a historinha, você bota para o aluno ouvir. Isso aí, diga, Cristiane, pode falar. Eu tenho uma curiosidade, assim, por exemplo, essas atividades em sala de aula, o senhor como professor, tem como trabalhar tudo isso num determinado tempo, assim? Olha, Cristiane, o que eu posso te dizer? A gente nunca tem essa resposta, porque cada turma é uma turma diferente. Algumas vezes, você vai conseguir trabalhar tudo numa determinada turma. Outras vezes, você não vai conseguir. Aí, o que é que você faz? Ou você vai diminuir o tempo para cada parte da atividade, ou você vai sacrificar alguma coisa. Por exemplo, você percebeu que o nosso texto ele tem 3 parágrafos? O primeiro, o segundo e o terceiro, que é bem curtinho. Então, se você percebe que o tempo está muito curto e que aquela turma é uma turma difícil, ou que são muitos alunos e você acha que não vai dar tempo, trabalhe só com um parágrafo do texto. Não trabalhe o texto todo. Lembrem do que eu disse a vocês, o importante é você treinar a habilidade. Então, você não precisa de um texto com 3, 4 páginas para ensinar o aluno a ler. O que ele faz com um parágrafo, ele pode fazer com 10. Isso você tem que deixar bem claro para o seu aluno. Então, aí você trabalha o primeiro parágrafo do texto. Lá você tem o título, lá você tem o contexto, o assunto, tem várias perguntas que podem ser feitas no primeiro parágrafo. Se você quiser trabalhar só o segundo, trabalhe o segundo. Então, se você percebe, tá, que isso vai acontecer, corte o texto. Agora, quando você tem uma turma boa, participativa, bem ativa, que é mais rápida ou que tem rapidez nas tarefas, tente trabalhar todo o texto. Se na primeira vez você percebeu ou observou que não conseguiu ou que não foi possível, quando você for fazer outro reading, corte o texto. Trabalhe só com um parágrafo.
é preciso que a gente entenda o seguinte: aquilo que o aluno pode fazer com um parágrafo, 6 linhas, ele vai aplicar em 10, 20, 30 linhas. É por isso que é importante que você ensine o aluno a ler. Então, aquela pirâmide textual, tá? Ela serve a este fim. Tá certo, Cristiane? Agora, Sim, professor. receita, né? Uma resposta, vamos dizer assim, que sirva de modelo para todo mundo, não tem. Você vai adaptando, né? Vai fazendo as suas modificações de acordo com o processo. E cada processo é um processo diferente de todos os outros. Vejam o seguinte, tem professor que ele acaba deixando o instinto paterno, materno, falar mais alto. Aí ele acha que o aluno não está entendendo, que o aluno não está acompanhando. Aí ele se dana a falar, né, a fazer uma pergunta, outra, aí ele começa a se alongar e acaba não treinando o aluno para o que é o mais importante. Então, vamos dizer, o cara pega um texto desse, vai para a fase pré, passa 15 minutos na fase pré. Aí, quando ele chega na fase post, ele não tem mais tempo de fazer nada. Então, não adianta. Lembrem do que nós falamos lá no início. Equilíbrio, tá? Balanceamento. Sabe um carro? O carro tem 4 rodas, né? 4 pneus. Aí, o que você precisa fazer com o carro de tempos em tempos? Alinhamento e balanceamento, para que o carro possa se movimentar melhor. O método comunicativo no processo de ensino-aprendizagem é a mesma coisa. É assim, para que a aula seja produtiva, né, o professor ele tem que estar atento. Muito, muito. É assim, gente. Quando você entra na sua sala de aula e você fecha a porta, o resto do mundo tem que ficar lá fora. Você entra num outro mundo, entendeu? E aí você tem que botar os pés no chão daquele mundo e fazer o seu melhor. Tá certo, gente? Certo, professor. Tudo certo. Eu vou tirar aqui a tela, tá? E aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta ou mais algum comentário, se não, vocês têm lá a atividade, tá? Que é justamente essa. Vocês vão escolher o texto do mesmo jeito que vocês fizeram lá com o listening, com o speaking. Vocês vão aqui fazer com o reading. Então, eu estou pedindo que vocês escolham um texto e façam a sugestão da fase pré, on e post. Diga, Cleiton. Professor, teria como o senhor fazer só uma recapitulação bem breve sobre as 3 fases, no caso que o senhor destacou, que o senhor criou, né, os 3 planos? Só uma forma bem breve que eu acabei perdendo alguns pontos. Bem, toda vez que você vai fazer uma atividade, tá? Seja de listening, de speaking, de reading ou de writing, você começa pela fase pré. Nessa fase pré, você tem que estabelecer um contexto para aquela habilidade, para aquele material. Você tem que abrir a mente do aluno para que ele possa, vamos dizer assim, entrar naquele mundo, daquela atividade. Tá? Na fase on, você entrega o material para o aluno, aí ele está vendo o material, certo? Ele está lendo, está acompanhando,
para poder fazer os exercícios da fase on, que é aí quando ele está com o material na mão. E na fase post, você precisa trabalhar outras habilidades que não aquela que você usou no início da atividade. Então, por exemplo, se você começou com listening, você faz a fase pré, a fase on com listening. Quando chegar lá na fase post, você vai fazer um speaking e um writing. Pode fazer speaking, reading e writing. Você vai trabalhar as outras habilidades, porque esse é o princípio do método comunicativo, tá? As habilidades múltiplas, quer dizer, você precisa desenvolver no aluno as 4 habilidades, sempre. Você vai começar com uma, mas você tem que envolver as outras. Isso acontece lá na fase post, onde você vai pedir que o aluno produza comunicação. Então, a prioridade é a fluência. Então, você sempre vai usar speaking nessa fase post. Mesmo que você tenha começado com o speaking, você vai levar speaking até a última fase. Sendo que lá na post, você vai usar o speaking e outras habilidades que você queira utilizar naquela tarefa. Então, fase pré, abre o universo para o aluno, abre aquele contexto para o aluno, cria o mundo que o aluno precisa ativar, né, o conhecimento dele para discutir. Fase on, entrega o material que ele tiver que ter para acompanhar o que você está pedindo para ele fazer na fase on. Fase post, além daquela habilidade que foi o pontapé inicial da atividade, você vai usar speaking e outra habilidade que você queira, diferente da que você usou para iniciar a atividade. Essa é a ideia. Ah, sim, consegui entender. Obrigado. De nada. Só para agora comentar sobre a atividade, pelo que eu estava lendo aqui, é para dar ênfase na questão de reading, né? Certo. Para Que seguir. foi como eu fiz agora aí no exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá? E que eu vou, além de deixar aí no vídeo, eu vou colocar lá na plataforma para vocês poderem acessar. É um exemplo de trabalho com reading. Então, na atividade de vocês, o pontapé inicial é reading. Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Muito bem. Bem, 2 avisos, tá? Que eu preciso dar a vocês. Primeiro, na quarta-feira, é feriado, dia 21, dia de Tiradentes. Então, nós não teremos atividade na plataforma. Essa atividade síncrona, né? Nem aula, nem chat, tá? O segundo aviso é que na quinta-feira eu terei uma reunião do curso de administração que vai das 18 às 19h10. Então, a aula de vocês de metodologia de ensino da língua portuguesa na quinta-feira só deverá iniciar às 19h15. Tá certo? Entenderam? Sim. Muito bem. Então, vou interromper aqui a nossa gravação.